da teoria, da construção de uma teoria maior para os dados empíricos. É a partir dessa suposição, dessa construção de uma teoria, que os dados científicos vão ser, após esse processo, confirmarem ou negarem aquilo que foi proposto anteriormente. Como eu disse, essa teoria ela não surge do nada, ela não vem do vazio. Ela é uma análise, interpretação, construção de conhecimento a partir das teorias já existentes no campo científico, de diversas áreas. Então podem ter aí teorias construídas a partir das análises sociológicas, antropológicas, filosóficas, psicológicas, que vão permitir ao estudioso, ao pesquisador, conseguir relacionar os efeitos dessas teorias e entender e compreender e tentar analisar, afirmar alguns pressupostos, ok? E esses pressupostos, eles vão ser confirmados ou refutados a partir dos dados obtidos em pesquisa empírica, na natureza, a coleta de dados. Já o método indutivo, ele é o inverso. O indutivo inicia a partir da leitura do fenômeno, a partir da coleta dos dados do fenômeno natural, ou seja, os dados empíricos. E a partir da análise desses dados, da relação que esses dados têm entre si, de semelhanças, diferenças, de aproximações, de distanciamentos, é que se afirma, é que se propõe alguma afirmativa, ok? Que vai ser a teoria, que vai ser a construção teórica, ok? Então, na aula passada, eu inverti esses dois. Muitas coisas na minha cabeça, acabei me equivocando, ok? Então, corrijam aí nas anotações de vocês, que é o inverso. O método dedutivo, ele vai da teoria aos dados empíricos, aos dados obtidos, e o método indutivo, ele vai do dado para a teoria. Tudo bem? Ok? Falamos na aula passada dos primeiros teóricos da personalidade, correto? Começamos a falar aí, né, dos principais fundadores aí da teoria moderna da personalidade. Os primeiros pesquisadores que construíram os seus conceitos, as suas noções e definições do que seria personalidade para o campo da psicologia científica. Então, só resgatando aí, nós temos principalmente Alport, Levin, bom dia. Alport, Levin e Murray. Cada um deles vai trazer uma contribuição importante para a definição e compreensão do que entendemos enquanto personalidade atualmente. Alport, ele vai falar que a personalidade é a organização dinâmica dos sistemas psicofísicos dentro do indivíduo que determinam sua adaptação pessoal ao respectivo ambiente. Ou seja, como eu falei anteriormente, ele vai enfatizar a característica de organização dinâmica, ou seja, de uma organização interna a partir dos elementos, dos fatores que constituem o sujeito,
psicológicos, sociais, culturais, que vão ser sintetizados, organizados internamente, mas em uma forma dinâmica, ou seja, em movimento. Posso usar? Obrigado. Enfatizar os movimentos dinâmicos internos ao sujeito, ou seja, como que o sujeito vai sintetizar de forma psicológica os diferentes fatores que o constituem, sejam eles psicológicos, biológicos, sociais, culturais, e isso é produzido a partir de movimento, ou seja, que não é algo estático, que não é algo parado, que é algo que vai se construindo nas relações consigo mesmo, relações intrapessoais e relações com o ambiente, com a sociedade, com os outros, ou seja, as relações interpessoais, ok? Então, nesse sentido, a construção da personalidade, ela seria um movimento. Então, seria uma construção em constante movimento. O que permite entender, por exemplo, que esses processos eles vão acontecer de formas diferentes em cada sujeito. Que esse movimento ele não é o mesmo em todas as pessoas, em todos os indivíduos. O que nos ajuda a entender, por exemplo, que ao O, ele enfatiza a singularidade do sujeito. Ele enfatiza que esse sujeito ele é singular por conta desse dinamismo desse movimento interno, que não vai acontecer da mesma maneira ou e com os mesmos elementos em cada indivíduo, ok? Que determinam sua adaptação pessoal, ou seja, qual seria o objetivo desse movimento que vai constituir o que nós chamamos de personalidade? Para ao pós seria a adaptação. Então, esse movimento que vai constituir sujeitos diferentes, singulares, teria como objetivo adaptar o sujeito ao seu ambiente. Ok? É isso que também permitiria que cada sujeito encontrasse ou construísse formas
distintas de se subjetivar, de se constituir enquanto sujeito. Okay? Enquanto Levin, ele destaca a situação momentânea do indivíduo e a estrutura da circunstância psicológica. Ou seja, que uma característica ou uma noção de personalidade é um evento momentâneo, passageiro do indivíduo, que vai se modificando, vai se transformando e produzindo novos momentos. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, que vai construindo a sua personalidade na infância, vai ter elementos, vai ter fatores que vão se alterar ao longo do seu desenvolvimento. Okay? Não só o biológico, mas todos os outros fatores também vão ser modificados ao longo do desenvolvimento dessa criança. Ou seja, essas modificações também vão produzir essas mudanças subjetivas, essas construções subjetivas. Então, como uma pessoa se apresenta, como ela aparenta ser, ou como ela é, né, os seus comportamentos, emoções, podem ser diferentes em momentos diferentes da vida desse sujeito. Então, é momentâneo a partir da compreensão de Levin. O que faz a gente compreender que um sujeito, ele não vai ser o mesmo o tempo todo. Okay? Principalmente do ponto de vista da construção da personalidade. Ora, professor, mas eu consigo perceber, tanto em mim como em outras pessoas, que existem ali repetições. Que existem repetições de pensamentos, de sentimentos, de modo de ser. Por que então se é momentâneo? Porque a estruturação da personalidade, ela acontece de forma mais intensa em determinados momentos da vida do sujeito, de acordo com as teorias. Não quer dizer que elas acabam ou que elas param, mas que elas diminuem essa intensidade de movimento de construção com o passar do próprio desenvolvimento humano. Infância, adolescência, vida adulta e velhice. E essas repetições, elas representam padrões daquele sujeito que foram, na maioria das vezes, permitindo esse sujeito a se adaptar ao seu contexto que, apesar de sempre estar alterado, sempre vai se alterando, vai se modificando, apresenta também repetições, apresenta também estabilidades. Por exemplo, mesmo a criança se desenvolvendo e vai tendo estágios diferentes da construção dessa personalidade, alguns ambientes, alguns espaços, apesar de sempre em movimento, sempre em mudança, permanecem relativamente mais estáveis, como por exemplo as relações familiares. A criança, ela vai permanecer, supõe-se, de um modo geral, que uma criança, ela vai permanecer sob os cuidados de seus cuidadores durante mais de quase 18 anos da vida dela na nossa cultura, por exemplo. Okay? Na cultura brasileira. Então, nesses 18 anos, tem algo que é estável ali, que é a relação desse sujeito com os seus cuidadores. Mas também há espaços de modificação constante, como, por exemplo, as redes de amigos. Uma criança pode ter amigos diferentes de um adolescente, que vai ter amigos diferentes, muitas vezes, de um adulto. Okay? E essas modificações também iriam impactando essa construção momentânea da personalidade. Ok? Ele enfatiza, então, que as forças que influenciam uma pessoa mudam de tempos em tempos. Falei na aula passada, por exemplo, que as avaliações de personalidade, os testes de personalidade, eles são transitórios. Eles não apresentam diagnósticos e laudos
é ad eternum, ele não é permanente. Ele representa um momento da vida daquele sujeito. E esses testes, essas avaliações de personalidade, elas apresentam então validade. Uma criança que faz uma avaliação da personalidade, na adolescência, aquela avaliação já não é mais o suficiente para compreender aquele sujeito. É necessário fazer uma nova avaliação caso tenha tido um diagnóstico anterior. Okay? Essa próxima avaliação, ela pode reafirmar o diagnóstico anterior, ou ela pode refutar, modificar aquele diagnóstico, justamente por entender que esse sujeito ele não é parado, ele não é estático no mundo. Ele vai se transformando a partir das relações. Mas um sujeito, por exemplo, ele pode ser diagnosticado a partir de avaliação lá na adolescência com transtorno depressivo maior, por exemplo, que é um transtorno do humor. É um outro tipo de transtorno que não é da personalidade, mas que atende à mesma lógica de validade, né, de validade desse lado. Essa pessoa, esse adolescente, que foi diagnosticado com um transtorno depressivo maior na adolescência, pode ser que os fatores que estavam ali contribuindo para esses sintomas e sinais se modifiquem com o passar do tempo, por exemplo, com a chegada da vida adulta e as relações e decisões e caminhos que essa pessoa vai seguir na vida adulta, por exemplo. Então vamos dizer que um dos fatores que contribuía ali para o processo depressivo desse adolescente era as relações familiares. Relações familiares mais violentas, relações mais familiares constantemente ali conturbadas. E vamos dizer que na vida adulta, esse sujeito, ele encontra outras redes de apoio, amizades, outros cuidadores, e além de tudo ainda sai de casa, por exemplo. Isso pode ter ajudado, auxiliado aquele sujeito a diminuir os sintomas e sinais depressivos. Então, aquele diagnóstico anterior pode ter sido modificado justamente porque os fatores que propiciavam aquele transtorno podem também ter sido alterados na realidade daquele sujeito. Ok? Já Murray, ele define a personalidade não como uma estrutura, como algo interno, mas como um estudo, ou seja, como um objeto de estudo, uma linha de conhecimento da psicologia. Seria o ramo da psicologia que se preocupa principalmente com o estudo sobre a vida humana e os fatores que influenciam o seu curso. Então, para Murray, a personalidade seria esse estudo da vida humana e dos fatores que contribuem com essa singularidade que a vida humana apresentaria. O que ajudou, o que auxiliou o sujeito a ser como ele é, a agir como ele age, a sentir como ele sente, a pensar como ele pensa. Como que esses fatores se relacionaram e contribuíram para que essa estrutura ela acontecesse, ela fosse presente daquela maneira naquele indivíduo. Ok? Então, uma outra compreensão que eu estou batendo bastante a tecla aqui com vocês é justamente o contexto como um fator crucial na construção da personalidade. Okay? Então, essa noção de que personalidade, de que o sujeito ele nasce e ele vai ser como ele é desde o nascimento, não é correto, de acordo com a psicologia e todos os campos da psicologia. Mesmo os fatores biológicos vão ser atravessados pelos fatores de contexto, pelo contexto que esse sujeito, onde esse sujeito vivencia a sua existência, as suas experiências. Ok?
Então, as nossas explicações sobre o comportamento humano dependem do contexto cultural em que foram tomadas. Eu não posso comparar de forma absoluta, total, universal, dois sujeitos de culturas diferentes. Eu posso comparar no sentido de encontrar as similaridades e as diferenças, mas eu não posso comparar no sentido de dizer que as duas pessoas teriam as mesmas condições de desenvolvimento de personalidade devido à diferença do contexto cultural. Ok? Então isso é algo que é necessário de ser levado em consideração nos estudos e pesquisas sobre personalidade, principalmente. Sobre todos os fatores psicológicos, vocês vão ver isso ao longo de todo o curso. Mas como a gente está falando de personalidade, a gente está aí enfatizando o contexto cultural na construção da personalidade de um sujeito. Ou seja, se nós falássemos aí, por exemplo, de gênios, né, de crianças, ali, de bebês gênios, que fossem separados e criados, construídos em culturas diferentes, elas apresentariam personalidades diferentes. Obviamente, como eu já falei, essas personalidades podem apresentar similaridades e diferenças. Mas o que vai produzir essas similaridades e diferenças partem de contextos muito diferentes, devido à cultura. Ok? Na sociedade americana, por exemplo, os indivíduos que decidem fazer as coisas do seu jeito tendem a ser vistos positivamente como assertivos e independentes. Ou seja, aqui a gente está falando desse exemplo cultural de como a personalidade ela pode ser construída. Na sociedade americana, né, a noção de individualidade tem sido cada vez mais presente, tem sido cada vez mais parte de um discurso que constrói pessoas. Então, eu sou diferente, eu sou único, eu faço as coisas da minha forma sem me preocupar, sem me importar muitas vezes com o social, com o coletivo. Isso é um modo cultural de agir dentro de uma sociedade, por exemplo, a americana, que parte aí de alguns fatores que privilegiam, inclusive, esse modo de ser. As pessoas vão ter, nesse modo de ser, na sua maioria, um embasamento, uma referência da construção das suas próprias características. Pessoas que se distanciam desse lugar do individualismo absoluto, desse jeito mais, até de alguma forma, egoísta de ser, tendem a ter repercussões sociais, culturais, dentro daquele modelo social. Podem ser vistos de uma forma diferente. Enquanto isso, por exemplo, na sociedade japonesa, o mesmo comportamento seria considerado rude, não cooperativo, egoísta e antissocial. Ou seja, esse mesmo comportamento numa outra cultura é desvalorizado comparado à cultura americana, por exemplo. Então a cultura japonesa, ela prevê muito aí esse senso de coletivo também. Eu não posso impactar, eu não posso afetar a vida do outro diretamente. Então eles mantêm ali espaços mais seguros, né? Quando você vê ali a forma como a sociedade japonesa ela se estabelece, eles têm regras e normas para várias situações que exigem o convívio público, por exemplo. Então, tem espaços ali quase que invisivelmente demarcados só de estar no metrô, por exemplo. Ninguém fica batendo em ninguém, ninguém fica tocando em ninguém dentro do metrô. Isso é considerado rude, isso é considerado uma falta de educação para a cultura japonesa. Ou seja, isso permite que sujeitos que vão construindo sua personalidade
também vão entendendo e internalizando esses aspectos culturais que são mais valorizados naquela cultura que ela vive. Aqueles que já têm um comportamento, um modo de ser parecido com o modelo americano, mais individualista no sentido de não se importar com o espaço do outro, é que são vistos como rudes, mal educados, são indesejados, de características indesejadas de ser dentro do social, dentro do coletivo. Ok? Eu acredito que isso que o senhor retratou agora se encaixa no contexto de um rapaz que eu acompanho também na internet, que ele saiu do Brasil para ir na China para passar a viver na China, para ter uma rotina que para nós seria um absurdo, que seria uma criança desde cedo treinar para justamente não sentir o que a gente geralmente sente, que é a nossa dor física, ter uma mente mais forte, né? Desde criança desenvolvendo essa mente mais forte, ter um pouco mais flexível, o que para eles na China é saudável desde pequeno, que você vai desenvolvendo até onde você quer, e para nós é um absurdo ver uma criança passando por tudo aquilo. Então a gente vai vendo aí essas diferenças culturais na valorização do que é permitido ou não permitido em determinados momentos da vida. Sim, ok? Teve eu acompanho um canal no YouTube de cortes de conversa e fofocas e coisas assim, de formas engraçadas e aleatórias, principalmente da vida da internet, porque eu não acompanho muito a internet, eu acompanho pelo canal. E aí eles falaram de um caso de uma brasileira que foi fazer um intercâmbio no Japão para participar de uma atividade voluntária e foi expulsa da atividade voluntária porque as pessoas não estavam conseguindo lidar com a forma como ela agia, como ela falava, como ela pensava, como ela sentia, porque se distanciava muito do modelo social da cultura deles. E aí quando você vai vendo ali a pessoa, você começa até em algum momento dar razão, inclusive, né? Porque ela não teve ali um processo de se permitir se adaptar àquela cultura. Ela queria de alguma forma, ou ela pretendia de alguma forma agir da mesma forma que ela age no Brasil. E várias características que ela tinha do seu comportamento, do seu modo de agir, culturalmente impactavam com a cultura japonesa. Inclusive coisas que pra gente parece ser banal. Uma das coisas que era uma reclamação ali daquele trabalho, dos sujeitos, das pessoas que trabalhavam com ela, é que ela perguntava demais. Que ela perguntava muito. Ela atrapalhava as pessoas no momento do trabalho. Que aquilo afetava elas emocionalmente. Elas falavam abertamente sobre isso. Você está me sufocando, você está me atrapalhando. E a pessoa dizendo, não, mas não é minha intenção. Não tem problema não ser sua intenção. Estou dizendo que está acontecendo comigo. E eu não quero que isso aconteça. Eles respeitam de alguma forma muito esse aspecto do social, de que o outro não pode interferir no espaço do outro. E isso estava acontecendo a partir de um elemento cultural. Um elemento que não é tão fácil de modificar. Eu falo que eles tinham razão, mas é porque de alguma forma também se compreende que não é fácil, não é simples eu chegar lá e vou me adaptar rapidamente a tudo que é dessa cultura, dessa sociedade. Porque isso pode conflitar com como também nós nos construímos enquanto personalidade. O que nós concordamos, o que nós discordamos, o que nós achamos que faz sentido, o que achamos que não faz sentido. E isso também pode ser, também é considerado um fator de construção da personalidade. É fundamental impedir que as críticas às ideias não se tornem argumentos ad hominem. O que significa isso? Que devemos avaliar a qualidade da teoria e da pesquisa de acordo com seus próprios termos. Ou seja, não tem como a gente compreender a realidade da personalidade de uma forma universalizada, de um modo universal. Nós precisamos levar em consideração
também a qualidade das teorias sobre aquele processo de personalidade. Então eu não posso afirmar algo como se fosse absoluto. O sujeito é assim, ele é assado. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, né? Não. Né? Os estudos da personalidade mostram que essa lógica, ela não é correta, ok? Ela não, de fato, acontece na realidade, ok? E aí, né, anteriormente, eu havia falado sobre alguns aspectos que são considerados no estudo da personalidade. E naquele momento, por exemplo, eu busquei relacionar aspectos do estudo da personalidade com as teorias que se preocupavam mais profundamente com aquele determinado aspecto. Então aqui nós vamos ver algumas teorias, né? Vamos introduzir algumas das teorias que vão produzir conhecimento acerca da formação, da construção da personalidade. Cada perspectiva oferece insights psicológicos importantes sobre o que significa ser uma pessoa. Então, alguns dos principais teóricos, algumas das principais perspectivas teóricas da personalidade que são aquelas que nós vamos ver mais aprofundadamente no decorrer da disciplina. A visão psicanalítica, que é a visão também chamada de psicodinâmica, okay? Que observa as influências inconscientes da construção da personalidade. Como que o inconsciente psicanalítico afetaria, atravessaria a constituição das características de um sujeito. A importância dos impulsos sexuais, mesmo em esferas não sexuais. Então, uma das questões da teoria psicanalítica é que ela enfatiza a sexualidade como um elemento chave da construção da personalidade dos indivíduos. E quando eu falo sexualidade, a gente vai aprofundar um pouco mais isso quando virmos a teoria psicanalítica. Quando eu falo sexualidade, eu não estou falando apenas do ato sexual. Eu estou falando da relação que o sujeito apresenta consigo mesmo e com o outro, que para a psicanálise tende à busca da satisfação do prazer. Então, esse ato de busca da satisfação do prazer é entendido como sexualidade. Como que essa satisfação vai sendo direcionada, vai movimentando o sujeito, é o que vai caracterizando as singularidades dos indivíduos. Mas a gente vai aprofundar isso mais à frente. As teorias neoanalíticas também contribuem para a construção e a compreensão da personalidade. As teorias neoanalíticas são chamadas assim porque elas derivaram da psicanálise, porém não resguardam todos os elementos centrais da teoria psicanalítica. Elas vão construir, vão se basear em outros conceitos que as distanciam da teoria psicanalítica, como, por exemplo, a teoria analítica junguiana. E Jung vai também propor como que essa personalidade ela é construída a partir de outros fatores que não a importância da sexualidade que Freud e os seus seguidores deram para a psicanálise, por exemplo. E Jung vai considerar um outro fator como crucial, que ele vai chamar principalmente aí de inconsciente coletivo. A gente vai ver isso mais à frente. A ênfase no self em sua luta para lidar com emoções e impulsos no mundo interior e as exigências de outras pessoas no mundo exterior seriam aquilo que nortearia
a diferença da construção de personalidade em cada um de nós. Ou seja, a relação entre as nossas emoções e impulsos internos e aquilo que seria possível de se realizar dentro das exigências instituídas por uma sociedade, por um modelo humano. Ok? Então ele enfatiza essa construção dessa self, ok? Desse self em torno dessa disputa entre o interno e os ambientes externos, ok? As exigências do mundo exterior. Uma outra perspectiva é a perspectiva biológica. Então também há uma perspectiva biológica de compreensão da personalidade, cujo enfoque está principalmente nas tendências e nos limites impostos pela herança biológica. Ou seja, o principal enfoque, o principal elemento de investigação do que contribui para essa modificação, essa transformação da personalidade, são as heranças hereditárias. Ok? Pode ser facilmente associada com a maioria das outras abordagens. Então nós vamos ver, por exemplo, as abordagens de Piaget, okay? Que tem um componente hereditário muito forte na teoria da construção da personalidade. Okay? A teoria de Vygotsky também, apesar de enfatizar mais os aspectos culturais, bebe também de uma ênfase hereditária, de uma ênfase biológica. Nós vamos ver um pouco isso também. E a teoria behaviorista. O que é behaviorismo? As teorias do comportamento, que é as ciências do comportamento. Behavior vem do inglês comportamento. Então, teorias behavioristas. Elas vão fazer a análise científica das experiências de aprendizagem que moldam, que modelam o indivíduo. Ou seja, a teoria behaviorista vai dar ênfase no impacto que o ambiente tem na construção da personalidade do sujeito, que vai ser avaliada principalmente a partir da análise do comportamento do sujeito. O comportamento seria o eixo central da investigação da personalidade no modelo behaviorista. Ok? Outras perspectivas, vem aí a cognitiva, ok? E nós vamos ali falar um pouco mais aprofundadamente sobre cada uma delas futuramente, onde se captura a natureza ativa do pensamento humano. Aqui na teoria cognitivista, elas vão dar ênfase ao aspecto cognitivo na construção da personalidade. Pensamento, linguagem, tomada de decisão, como que esses fatores contribuem na construção desse sujeito. Emprega o conhecimento moderno da psicologia cognitiva. Ela vai ter aí uma relação muito direta com os estudos, por exemplo, biológicos das neurociências. Então, essas perspectivas, apesar de elas serem distintas, diferenciadas, elas não são isoladas. Elas têm ali influências e convergem e bebem de outras teorias também já estruturadas. A teoria do traço, que produz técnicas eficientes de avaliação do indivíduo. A teoria do traço vai ser uma teoria que vai ser extremamente utilizada na construção dos instrumentos avaliativos de personalidade, ou seja, dos testes psicológicos de personalidade. Vai ter uma perspectiva mais psicométrica, ou seja, de mensuração da subjetividade através de testes psicológicos que avaliariam as similaridades e diferenças entre os indivíduos na construção da sua personalidade. Okay? E buscaria aí a ideia de traço, aquilo que seria recorrente, repetitivo em um sujeito
ou em diversos sujeitos dentro de um contexto específico. Outra teoria seriam as perspectivas humanistas, okay? Como a Gestalt, a fenomenologia, que vão compreender a natureza espiritual da pessoa. E novamente, quando eu falo espiritual aqui, eu não estou falando de espiritualidade religiosa. Eu estou falando do fator de sentido de vida na construção da personalidade do sujeito. Cada um de nós construímos sentidos de vidas únicos. Como que esse sentido de vida permeia a construção do sujeito, do indivíduo? Ok? Então, as teorias humanistas, elas enfatizam a luta pela autossatisfação e pela dignidade do homem, do humano, na busca desse sentido de vida existencial. Ok? E as teorias interacionistas reconhecem que temos diferentes personalidades em diferentes circunstâncias. Elas vão beber aí principalmente das teorias da psicologia social clássica, que é a psicologia social americana, que vai dizer que ela vai definir dentro de uma das suas teorias a teoria dos papéis. Uma teoria que muitos de nós aqui, de vocês, já devem ter ouvido falar de uma forma de senso comum na vida de vocês. A ideia do papel. Eu represento um papel em determinado contexto, que é diferente do papel que eu represento num contexto outro. O papel que eu represento na família é diferente do papel que eu represento no trabalho. Essa seria uma explicação senso comum da ideia, da noção de papel, ok? Mas tem aí dentro das teorias interacionistas uma teoria dos papéis que vai explicar que temos não apenas uma personalidade, mas personalidades diferentes que vão sendo acionadas, que vão sendo resgatadas dependendo do contexto que nós estamos naquele momento, ok? A natureza humana é tremendamente complexa e necessita ser examinada de várias perspectivas. Confiar sobremaneira em uma única abordagem e ignorar os valiosos insights oferecidos por outras perspectivas é uma estratégia efêmera. Ou seja, nós não temos como considerar que apenas uma perspectiva é a ideal, é a correta, é a que consegue explicar absolutamente o sujeito. Cada uma dessas perspectivas teóricas dá ênfase, se direciona a aprofundar um aspecto ou um pouco do conjunto de aspectos que constituiria esse sujeito. Então, para a gente ter uma compreensão mais aprofundada daquele sujeito, daquele indivíduo, a gente precisa ter uma noção de como essas perspectivas elas se dialogam, se relacionam entre si. Onde elas se aproximam, teoricamente, e onde elas se distanciam e buscam aí compreender elementos dessa personalidade à sua maneira, né? A partir da sua construção conceitual. Quem lê o texto? 2 aulas eu já faço essa pergunta. Você mandou ontem ou anteriormente? Não, o anterior. O primeiro ainda desse daqui. Ok? No texto fala, né, logo, o texto inicia logo com um estudo de caso. Né? Ele vai trazer ali um exemplo de 2 pessoas que vão ser apresentadas a uma mesma situação, mas que agem de formas diferentes. Ok? Então, no texto, por exemplo, vai falar que numa situação ali de perigo, de terrorismo, né, de possibilidade de violência e morte, 2 pessoas
agem de formas diferentes. E aí o estudo do caso vai falar que essas duas pessoas apresentam similaridades e diferenças que podem ajudar, permitir que a gente compreenda o porquê de elas poderem ter agido de formas diferentes naquele mesmo cenário, naquele mesmo contexto. Então, por exemplo, no exemplo do texto, fala de Michael, que ao testemunhar um ataque terrorista, fica pálido e trêmulo, paralisado de medo. Então, que tem um comportamento mais evasivo, mais de medo dentro daquela situação. Enquanto Sara, ela, na mesma situação, ela se movimenta a oferecer socorro, pedindo aos colegas que tomassem as medidas necessárias. Então, numa mesma situação, duas pessoas agindo de formas diferentes. O exemplo do estudo de caso vai falar o quê? Como que eu posso tentar compreender essa diferença? Tentando compreender como que a personalidade deles influenciou nessa tomada de decisão. De um lado, um movimento ativo de combater, de enfrentar. Do outro, um movimento mais passivo de se retrair, de fugir daquela situação, a partir da paralisia. No caso de Michael, por exemplo, ele era considerado uma pessoa nervosa e introvertida, sempre muito tímida, sentimento que se intensifica aos 7 anos, quando foi vítima de violência sexual pelo tio. Então vai trazendo vários elementos que vão ajudando a gente a compreender um pouco mais das características daquele sujeito, que podem ter sido, que contribuíram ou podem ter contribuído para que a pessoa agisse como ela agiu naquela situação. E lembre-se, tudo que eu estou falando aqui é pode. Por quê? Como elemento das ciências, o que a gente trabalha sempre é com probabilidade. Nós não falamos de certeza absoluta. Nós não podemos dizer que, por conta dessas características e da história de vida do Michael, ele sempre vai agir daquela forma. Eu posso presumir que ele pode agir, que tem uma possibilidade maior dessa forma de agir acontecer, mas que não é absoluto, ok? Enquanto Sara era considerada como cordial e animada, comandava o grêmio estudantil, sofreu discriminação na escola primária, mas seus pais despertaram nela forte compreensão sobre valores morais. Então isso pode ser fatores do contexto dessa pessoa que possibilitaram que ela se comportasse como se comportou naquela situação. Novamente, que podem auxiliar a compreender que ela pôde agir daquela forma. Ok? Michael e Sara são igualmente inteligentes e afáveis, mas reagem de maneira sensivelmente diferente à mesma situação emergencial. Quando temos informações corretas sobre os indivíduos, podemos predizer seu comportamento de modo razoavelmente preciso. Ou seja, que a gente pode estabelecer um valor de probabilidade a partir daquilo que se conhece sobre o sujeito. Isso seria um dos elementos da compreensão da personalidade. Tentar prever, predizer como o sujeito pode agir. E novamente foco no pode. Não é que vai prever como ele vai agir, mas como ele pode agir pautado nessas compreensões sobre a personalidade do sujeito. Ou seja, de um modo geral, o que o texto trouxe aí pra gente? A psicologia da personalidade abarca algumas das questões mais interessantes, embora complexas, envolvidas na compreensão sobre o significado de um ser humano. Ok? A principal definição que nós trabalhamos é que é o estudo científico das forças psicológicas que tornam as pessoas exclusivamente únicas.
Então, quando falamos do estudo da personalidade, estamos falando desse estudo dessas forças psicológicas que permitem que sejamos sujeitos singulares, ok? Únicos. A abordagem do estudo da personalidade, ela combina métodos científicos diversos para compreender essa complexidade. E, dentro do estudo da personalidade, vimos aí que temos, no mínimo, 8 perspectivas complementares, que juntas oferecem uma visão mais abrangente desse indivíduo, desse sujeito. Como Alport afirmou, todos os livros sobre psicologia da personalidade são ao mesmo tempo livros sobre a filosofia que investiga o que é ser uma pessoa. Okay? Ou seja, quando nós estamos falando aí da investigação da psicologia da personalidade, nós estamos falando aí de diferentes maneiras de tentar compreender a existência humana, mas do ponto de vista científico, que vai utilizar alguns elementos, algumas bases filosóficas específicas para aquilo que nós entendemos enquanto ciência. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida até o momento dessa primeira introdução? Não? Vamos dar um intervalo, 15 minutinhos. Quando vocês voltarem, eu gostaria que vocês se dividissem em grupos de 5. Ok?